Nessa aula, nós vamos abordar o envio de parâmetros em uma requisição HTTP. No entanto, dessa vez nós vamos utilizar o método POST do protocolo. O exemplo que nós vamos utilizar, ele vai ser a princípio o mesmo exemplo que nós utilizamos inicialmente quando a gente estudou envio do parâmetro por uma requisição HTTP do tipo GET. E a única diferença é que agora a gente vai utilizar com o POST. Nós vamos ter um formulário com uma caixinha de texto, um botão de Submit. Quando o usuário clicar no botão Submit, a página ela vai ser recarregada em uma nova rota. No entanto, nós vamos imprimir no nosso terminal o valor que foi enviado como parâmetro, só que dessa vez a requisição vai ser realizada utilizando o POST. Para alterar o parâmetro de GET para o POST, nós só temos que inserir uma alteração no nosso formulário que gera a requisição HTTP de envio dos dados do formulário. E a princípio, essa alteração que nós fizemos foi a alteração do método dentro do formulário. Ao invés de utilizar um método do tipo GET, o método GET, nós vamos utilizar o método POST. Na nossa aplicação Express, nós também vamos fazer uma alteração. A nossa rota que ela recebia o parâmetro que nós imprimimos, que era o parâmetro mensagem, ela utilizava a chamada app.get. E especificamente nessa linha de código nós tínhamos colocado na linha 13. Dessa vez, como nós vamos utilizar um método HTTP do tipo POST, nós vamos fazer uma chamada app.post. Adicionalmente, é importante vocês entenderem que para que a nossa aplicação Express ela funcione e consiga interpretar os parâmetros enviados por POST, é necessária a linha 8 de configuração do código. Ela determina que parâmetros enviados no corpo da requisição POST, eles devem ser encodados e desencodados para serem interpretados pela nossa aplicação. A princípio, uma vez que o usuário preencha o formulário POST, o que é importante observar observem que o que identifica a relação do nosso formulário com a nossa rota é o atributo action e o atributo método do nosso formulário. Como o nosso atributo action ele identifica que a requisição HTTP a ser realizada por esse formulário vai ser destinada à rota de path mensagem underline get e o método desse nosso formulário é um método tipo POST, a rota dentro da nossa aplicação Express que vai responder a essa requisição vai ser a rota definida entre as linhas 13 e 17. O que define essa relação é que na rota nós falamos que a nossa aplicação ela vai responder a requisições do tipo POST endereçadas ao path mensagem underline get, conforme definido na linha 13 do nosso código. Uma diferença em relação ao recebimento dos parâmetros por POST ao invés do GET é que no GET nós utilizávamos o objeto request, requisição, e nós utilizávamos o atributo query desse objeto. No entanto, quando a gente utiliza um envio de parâmetros utilizando uma requisição HTTP do tipo POST, nós vamos utilizar o objeto request, da mesma forma como anteriormente, o objeto REQ ali no caso, só que ao invés de utilizar o atributo query, nós vamos utilizar o atributo body. E a razão para essa alteração basicamente é porque os parâmetros enviados em requisições do tipo POST, normalmente eles são enviados no corpo da requisição. E é por isso que a gente utiliza o parâmetro body ao invés do parâmetro query. E da mesma forma como anteriormente, o nome desse parâmetro ele é definido pelo nome que nós atribuímos ao elemento input do nosso código HTML e nós podemos utilizar esse nome para recuperar esse parâmetro especificamente no lado servidor da nossa aplicação, dentro de uma rota do Express. O funcionamento desse código basicamente vai ser bastante similar ao anterior, com algumas pequenas diferenças. Uma vez que o usuário ele preencha o nosso formulário com um determinado valor e clique no botão de enviar, o navegador web ele vai gerar uma requisição HTTP. No entanto, o navegador ele vai considerar que, dado que essa é uma requisição do tipo POST, o parâmetro
que vai ser enviado para o servidor, ele deve ser enviado no corpo da mensagem. E ele automaticamente faz essa configuração para a nossa aplicação. Uma vez que essa requisição HTTP ela atinge o nosso servidor, o Express ele vai identificar que quem vai responder a essa requisição é a rota definida entre as linhas 13 e 17, dado o caminho, o path, né, da URL, e também ao método HTTP sendo utilizado, e ele vai ativar o callback de resposta a essa rota. E dentro dessa rota, basicamente, a única coisa que a gente faz é, nós recuperamos o valor de parâmetro enviado, através do objeto requisição, utilizando o atributo body e procurando pela chave identificada como nome do atributo, e depois nós simplesmente fazemos um console log imprimindo o valor que foi enviado como mensagem dentro do nosso console. O que é importante observar nesse exemplo é onde o parâmetro é enviado, no caso de uma requisição do tipo post, que agora ela vai ser enviada no corpo de uma mensagem HTTP. Isso não significa necessariamente que esse parâmetro ele é mais protegido. A questão só é que se nós migrarmos o nosso servidor para o uso do protocolo HTTPS ao invés do protocolo HTTP, esse parâmetro ele seria criptografado em comparação ao formato se você utilizar o envio de parâmetro por GET em comparação a isso. Um outro detalhe para lembrar é que o POST e o uso do GET eles têm uma semântica da aplicação atrelada com eles. A ideia é que sempre que você vai fazer uma operação de leitura no seu servidor, é interessante que vocês utilizem um método GET nos formulários. Enquanto que quando vocês forem fazer uma operação de escrita no servidor, é recomendado que vocês utilizem o método POST.